esse assunto, né? Então, já coloquei para gravar. Aproveito para abrir o espaço, se alguém tiver alguma dúvida das aulas passadas. Hoje a gente vai estar, fechando o ciclo da parte do sistema operacional, pontuando coisas sobre Linux. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Ou posso seguir? Perguntar assim é meio que já querer seguir, né? Mas não, se vocês quisessem falar, lembrando que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, sempre perguntem pelo chat ou abram a voz, tá? Eu tenho 2 monitores, às vezes as pessoas abrem a tela e eu não vejo, tá? Não se preocupa, é normal. Porque eu fico de olho nos slides e no chat. Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, eu vou colocar para apresentar e começar o conteúdo de hoje. A aula de hoje ela é sobre Linux, tá? E eu não sabia bem o que dar sobre Linux que fosse útil para vocês. Porque o Linux ele tem uma certa cultura de ser só famoso entre programadores, né? O pessoal da área. Mas, na verdade, eu acho que isso vai mudar com o tempo. Espero que mude. Até porque a gente ganha com a mudança. A aula de hoje vai envolver esse assunto também. Vou falar sobre isso na aula. Então, eu resolvi pegar o quê? Eu vou falar um monte de coisa técnica. E, mais uma vez, eu quero que vocês foquem na parte de funcionalidade. Tá? O que influenciou o quê, de que forma, e por que esse SSO tem essa função, foi incorporado nos outros sistemas operacionais, tá? Então, eu vou mostrar um monte de funcionamento de coisinhas que tem nos outros sistemas operacionais também, tá? Então, mais uma vez, quero que vocês foquem na parte de funcionalidade e não na terminologia, tá? Até porque as próximas aulas, eu estou preparando todo o terreno para vocês entenderem como funciona um vírus. E hoje em dia tem até vírus para Android, para Linux, porque envolve o controle da máquina, né? Então, vamos lá. Então, essa é a aula final de sistema operacional em si, tá? Talvez eu vou falar um pouquinho de Android no começo da próxima aula, para ensinar um pouco sobre vírus de Android, tá? Mas lembrando que o Android é um derivado do Linux, né? O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, né? Você instala no seu PC, tal. Mas qual que é a diferença dele? Qual que é a principal diferença? O que faz ele ser diferente, tá? Do que o Windows, do que o macOS. E, na verdade, eu acho que ele é diferente do que todos os outros aplicativos do mundo, tá? Ele é diferente por causa que ele lançou um modelo de desenvolvimento diferente, tá? Ele é livre e considerado open source. Esse negócio de ser open source explodiu com o Linux. Vamos dizer que não existe o open source sem ter o Linux. E o Linux ele é uma coisa open source que, né, foi criado dessa forma. Significa que o código dele está disponível online. Tá? Isso não quer dizer que você não pode pagar pelo Linux. Existem Linux pagos. Ah, professor, estou ficando confuso. Por que alguém vai pagar por um Linux se o cara consegue achar o Linux de graça na internet ou o código dele para compilar? O cara não vai pagar. Alguma outra pessoa compila e aí disponibiliza ele compilado, tá? É por isso que realmente a maioria é gratuito, tá? Mas existem Linux pagos, porque a pessoa vende a solução, tá? O Red Hat, que é um Linux pago, as empresas contratam porque se você tiver algum problema com o seu Linux, eles conectam e resolvem o seu problema. Certo? Então, eles pagam por mês ali $4,99, sei lá, um valor meio baixo. E aí, se você achar um erro no sistema operacional, eles consertam para você também. Então, tem essa parte, né? Você tem tipo um Linux Plus, assim, um Linux seu, da sua empresa, né? Então, esse é o lance de ser livre, né? Que significa que se um desenvolvedor, alguém que não é tão fácil manjar para desenvolver um sistema operacional, mas se você quiser pegar o código lá, modificar, achar uma parte que está meio lenta, mexer, ficar mais rápido, que é a otimização. Eu só quero olhar o código para entender como funciona, estudar. Quer fazer teste? Quero pegar o código, fazer um aplicativo e ver se ele fica melhor no Linux do que o Windows. Você pode, tá? Isso significa ser livre. Inclusive, você pode modificar o código e criar a distribuição como você quiser.
Na aula de hoje, a gente inclusive vai ver duas distribuições nacionais que lidam com extremos, né? As pessoas pegaram esse código na internet e criaram distribuições brasileiras próprias, baseadas no código do Linux que tem online. Tá? Então, se você quer programar, gosta, você entra nesse site aí. Eu acho que não cabe ao nosso curso aqui ficar discutindo partes do código do kernel do Linux. Nem na faculdade de computação você não vai ver isso. Tá? Isso é para quem gosta dessa área de desenvolver kernel. Tá? Desenvolver drivers. Tá? É mais uma programação específica mesmo. Não é que nem desenvolver jogo para celular. Não tem nada a ver. É uma programação totalmente diferente. Tá? Mas se você quiser contribuir, você vai lá e contribui. Isso significa que o Linux foi desenvolvido pelo cara que de dia ele é bombeiro, de noite ele é o Batman, de madrugada ele fica programando Linux? Tá, tem esses caras desenvolvendo Linux, tem sim. Caras que não dormem e são pessoas que desenvolvem o kernel e não ganham nada por isso, tá? Mas também tem empresas que têm interesse em desenvolver o Linux, assim como a IBM, que ajudou a desenvolver boa parte do Linux, tá? E a HP, e etc. Um monte de empresa também participa. Então, é um misto de várias pessoas, tá? É empresa, é gente, é fabricante de hardware que quer colocar o Linux embutido, tá? A Google, que fez o Android, que é pegar o Linux e mexer para dispositivo mobile, tá? Então, quem quer participar, participa. Tem esses caras, tem cara que ganha dinheiro também com Linux, né? Eu já falei para vocês, tá? Tem de tudo. Ele é aberto, você pode ir lá e participar. E é isso que modificou a indústria mundial, tá? Quando vocês forem ficando um pouco mais velhos e forem trabalhar numa empresa, vai ter cara na TI lá que a gente chama de Linuxista. Isso é muito comum, tá? Porque o Linux, ele ajuda o desenvolvedor de software, né? E tem várias coisas que transformam o Linux em mais seguro e blá, 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 né? Então, existe uma certa guerra, tá? Então, agora nessa parte da aula, vou abordar um pouco esse lance de você comprar um lado das coisas, tá? O Linux é melhor que o Windows é melhor que o Linux, pô, o Windows roda os jogos e não sei o quê. Quem sai perdendo com isso, no fundo, é o Linux e todo mundo, tá? Por que isso? Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Como funciona isso aí? A nossa cultura, a nossa criação, ela envolve, quando a gente vai sendo desenvolvido, quando a gente é criança, sempre em fazer escolhas e tomar lados, tá? E isso é bom para algumas áreas, mas é péssimo para várias outras. Porque a gente acaba tendo a cultura de comprar um lado de uma forma muito cega, tá? Então, a gente é criado para ter esse negócio de bem contra o mal. E, no fundo, a gente perde muito com isso. Como assim, professor? Vamos dar alguns exemplos, tá? A rivalidade no esporte é um exemplo muito claro disso. Porque se a gente tem pessoas marcando briga de torcida na frente dos estádios, tá? E essas brigas acontecem em metrôs, certo? Acontecem em postos de gasolina na estrada, tá? Tem algo muito errado com o ser humano nesse caso. Qual que é o objetivo do esporte, né? O objetivo é entreter, é a gente aprender sobre saúde física, aprender convivência. Então, quando saem essas coisas, a gente está deturpando todo o esporte, tá? Sai perdendo os torcedores, quem vai com família nos estádios, os repórteres, a marca do clube, os atletas, todo mundo sai perdendo com esse negócio de briga de torcida. Então, pense muito bem antes de ofender alguma pessoa por causa de um time, tá? Porque, lembrando que, claro que a gente não quer nem falar sobre uma agressão física, tá? Isso aí é um crime, né? Que envolve um crime civil, não precisa nem pensar em termos de esporte, tá? Mas uma agressão verbal também é uma agressão moral, tá?
E você tem que aprender a ter desportividade nessa vida, tá? Eu sou palmeirense. Se eu vou ver um jogo do Palmeiras e dá Corinthians 5, Palmeiras 0, e o Palmeiras perdeu, só que o Palmeiras chutou 30 vezes pro gol, o Corinthians chutou 5, a 5 entrou, o Palmeiras chutou 30, não entrou nenhuma, mas o Palmeiras driblou, o Palmeiras tocou, meu time jogou bem, e o rival jogou melhor ainda, pô, eu tenho que saber curtir uma partida dessa. Se eu não sei curtir uma partida dessa, eu acho que eu não gosto do esporte. Concorda ou não? O jogo foi bonito, mas na verdade eu tô puto porque meu time perdeu. Quer dizer, o que importa pra você é só ganhar? Ah, ó, legal, ó. A Keila pediu pra mandar um recadinho pra vocês, tá? Leiam ali o chat, gente. Tá? Que não vai acontecer a live de Olimpíada, certo? Mas aí depois vai ser normal. Ah, não tem problema não. Tem que passar o recado, tem que aproveitar que tá todo mundo aqui. Né? Se atinge 35 pessoas de uma vez. Tá ótimo, essas coisas acontecem. É como se fosse na sala, fica à vontade, né? Então é isso, gente. Então a gente tem que aprender a dar os parabéns quando perde, tá? Aprender a analisar as partidas. Se a gente está jogando e um adversário venceu a gente tem que falar, pô, mas por que o cara venceu? Tem que dar os parabéns, né? Como é que o cara conseguiu fazer o gol, eu não, tá? Isso vale para qualquer esporte, gente. Certo? Essa é uma questão aqui que a gente vê muito hoje em dia. E, assim, o que é isso aqui? Desse lado aqui tem aquele gravura, né, que representa a ciência, a evolução, né? Porque a evolução representa muito a evolução da biologia, né? Quando a gente começou a descobrir como funciona a genética do cromossomo, né? E tal. E aqui desse lado é um quadro que é a da criação, né? Aqui tem Deus e aí representa a criação, porque ele toca o homem, né? No momento da criação. Então, é um quadro que representa a religião, tá? Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte para você, gente. A ciência faz o que a religião faz? A religião consegue assumir o papel de ciência? Ou cada um tem a sua importância? Eu acho que o mundo está muito louco de querer ficar discutindo justamente os pontos em que existe conflito, sendo que esses pontos são minoria nessas duas áreas, tá? Nem a religião não vai suprir o desenvolvimento de vacinas, como a vacina da gripe, ou essa vacina que está para sair, que talvez não saia, e tal, que a gente fica aí discutindo, certo? Não vai ter o desenvolvimento de medicamentos na religião, certo? A gente não vai ter o desenvolvimento da agricultura, de como a gente pode mexer nas sementes para poder plantar um negócio que não nasce no Brasil, que nem o Embrapa faz. Isso não é papel da religião, gente. Não é e nunca vai ser. A religião não serve para isso, tá? Muito menos é papel da ciência ensinar você a valorizar o amor, valorizar a família, tá? E nunca vai ser. Cada um tem o seu papel, tá? Então a gente tem que saber separar o papel de cada um. Cada um tem o seu lugar na nossa sociedade, tá? Cada um tem a sua importância. E o que acaba acontecendo é que a gente fica procurando justo as perguntas onde existe conflito entre os dois, né? Ah, de onde viemos? A religião fala uma coisa, a ciência fala outra, e aí vamos tirar isso do currículo. Gente, aprendam os dois. Os pontos onde tem conflito é pouco. E tem até essa explicação, tem a importância de você entender que a religião ela funciona em termos de parábolas, e a ciência também, se você for perguntando, ela chega num ponto onde não vai ter resposta, certo? Ah, então a gente veio de uma célula primordial. De onde veio essa célula primordial? Ah, veio da formação das primeiras aminoácidos. Ah, mas de onde veio a criação do planeta Terra? Ah, veio do Big Bang. Ah, mas de onde veio o Big Bang? Ah, não sei, certo? Então sempre vai ter perguntas da ciência sem resposta, que a religião pode ajudar. Sempre vai ter perguntas da religião, que elas são metafóricas e que são respondidas através da ciência. Cada um tem a sua importância. Não banque o louco,
tá? Assim como a própria religião, como eu disse, o foco de todas as religiões que eu conheci na minha vida, que deve ter sido poucas, porque existem várias, eu conheci só umas, eu conheci o hinduísmo, o budismo, o catolicismo, né, e o ateísmo, então são relativamente poucas, e todas elas pregam assim que o amor, né, e o bom convívio entre as pessoas, e a pessoa fica usando, manipulando a religião, justamente no ponto que tem conflito, para ficar bombardeando aquela outra religião, para você atacar aquela outra religião. Pô, mas o principal da religião não era exatamente o contrário disso? Talvez você tenha que prestar um pouco mais atenção na parte da religião que ensina você a ser tolerante, né? Tá? E a mesma coisa na própria parte de ciência. Se você é um cara que gosta mais, tem mais afinidade com ciência, vai estudar um pouco de psicologia e entender a importância da religião na vida das pessoas, tá? Não ser intolerante, não, eu sou cientista e religião não serve para nada. Isso já passou, isso aí tem 200 anos já que está passando, tá? A ciência já reconhece o valor da outra, a religião já reconhece, tá? Então, a religião reconhece a importância da ciência e das outras religiões, tá? Esse Papa novo aí, ele fala muito nessa linha, gosto muito dele, tá? E muitas coisas que eu li dele mudaram minha opinião sobre a própria religião. Recomendo, certo? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, tá? Então é isso. Essa é uma briga que tem a ver com o nosso momento atual de tecnologia, tem a ver com a área aí nossa. Quem que vai ganhar, né? Tá para lançar aí a próxima geração de console, né? Who would win? Mini fridge, Wi-Fi router. Então aqui está tirando um pouco de sarro dessa área, né, gente? Porque o design, né? Então, tem um pouco isso, né? Primeiro, a gente é humano, a gente apavora com design de coisas diferentes. E não tem nada demais, né? Porque daí que é uma caixa, né? Como se o gabinete de computador não fosse uma caixa, né? Então aqui a piada é, quem vai ganhar? O frigobar ou o roteador, né? Porque esse cara parece um roteador em pé. Então, sei lá, no fundo, né? Aqui um tá falando que um parece o Bob Esponja, o outro um personagem de anime, né? Esse foi um tópico que bombou bastante, né? E aí, se não basta essa briga, já começa uma outra briga, né? Quem usa PC, na verdade, é melhor do que quem joga no console. Então, eu venho aqui apelar para você a seguinte pergunta, tá? Será que a gente não é tudo fã da mesma coisa que é jogo eletrônico? No fundo, não era para ser uma comunidade que, em vez de ter disputa, trocasse ideias, tá? Exatamente. Tipo, você vai gastar uma nota numa placa de vídeo e aí vai falar, puxa vida, é melhor, né? Eu gosto de jogar no PC, mas assim, por que a gente não traz o melhor do PC para os jogos na hora que a gente vai comentar com os amigos? Isso força o mercado. Por exemplo, eu fui jogar GTA no PC e jogar com mouse é muito melhor. Por que eles não fazem uma solução melhor para o controle? É muito ruim controlar, sabe? A mesma coisa, eu fui jogar tal jogo no PC e, você joga no PlayStation, no controle do PlayStation é muito melhor. Por que eles não melhoram os controles de PC? Então, por que a gente fica comprando, né? Eu gosto da Intel, eu gosto da AMD, eu gosto do hardware que vem. Você tem ação da Nintendo? Você tem ação da Sony? Por que você fica defendendo ela cegamente, né? O ideal é a gente trocar ideia em termos de crescer. Tá? A mesma coisa, esse lance que eu tenho muitos amigos que jogam LoL e alguns que jogam Dota. Nossa, porque é muito melhor. Eu não consigo jogar Dota. Eu acho muito rápido. Eu já acho o LoL rápido. Eu sei que é mais lento que o Dota. Tá? Mas para mim é muito clique, muito rápido, assim, parece que vai quebrar o teclado, né? Eu costumo jogar mais RPG, que você fica com a mão no queixo, pensando no que você vai jogar, né? E esses jogos tempo real são esportes, né? Tem a ver com reflexo, é outra categoria de jogo, tá? Mas, esses jogos são muito parecidos, eles nasceram da mesma família de jogos, tá? O Dota 2 vem do Dota 1 e o League of Legends vem do Dota 1. Os dois têm no time
criadores em comum. O cara que criou o LoL era muito amigo do cara que criou o Dota 2. Certo? Então, eles fizeram o Dota 1 juntos. Não sei se vocês sabiam disso. Eles têm raízes em comum. Os jogos são MOBAs que têm o mesmo objetivo. Tá, tem característica diferente, tem, a máquina é diferente, né? A engine é diferente. Mas, pô, dava pra ser, tipo assim, eu gosto mais de futebol de salão, mas eu sei quando o cara deu um drible no futebol de salão que dá pra fazer no futebol de campo, e é bonito nos dois. Assim como existe um drible no LoL, que é a mesma coisa que um drible no League of Legends, pô. É bonito na mesma maneira. E dá pra dar o drible, a jungle é parecida, né? Existem personagens que blinkam, né, que pulam iguais, enfim. Não era para um cara do futebol de salão odiar um cara do futebol de campo. Se ele tem mais afinidade com uma coisa ou outra, continue investindo, né? É a mesma coisa, Ian. Ele falou ali da briga do Counter-Strike. Sempre vai ter essas briguinhas aí, né? Ah, o Free Fire é melhor que o Fortnite, né? Eles não são nem para a mesma plataforma. Então, sei lá, né? Tipo, se o cara gosta desse tipo de jogo, ele gosta. Né? E a mesma coisa, Linux é muito melhor que o Windows. Ah, não, mas o Windows roda o jogo mais liso. O Windows tem mais tempo de mercado, é melhor que o Linux. Pô, mas você tá defendendo um criador de um software? Se você ainda tivesse participado da criação daquele software, teria sentido você defender. Mas ainda assim, você deveria trazer o que tem de melhor no Linux, no Windows, e o que tem de melhor no Windows, no Linux. E é mais ou menos o que acontece, no fundo, se você trabalha como desenvolvedor. Tá? Tanto que é engraçado. Eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo, que hoje trabalham na Microsoft. Esses caras só usavam Linux. Eles foram contratados para trazer o melhor do Linux dentro da Microsoft. E eu tenho amigos que só usavam Windows e foram contratados para projetos que usam Linux. Tiveram que aprender o Linux. Entenderam por que o Linux às vezes funciona melhor. Tá? E aqui, ó, vamos falar a real. A Microsoft pode falir amanhã, não vai, tá super rica, tá? Mas que ainda assim ela vai ter entrado para a história da computação. Funcionalidades que ela trouxe para a computação foram usadas para desenvolver todo tipo de software para mobile, para computador pessoal. Ela deixou o computador pessoal mais fácil de usar. É uma empresa histórica. Assim como o Linux, com esse negócio de colaboração, tá? Com esse negócio de ter permitido o nascimento do Android, também já entrou para a história. Pode morrer o Linux amanhã, que, a importância dos dois é sensacional. São coisas muito legais da computação. Tá? Então não tem nada a ver esse negócio de ficar comprando lado. Certo? É isso que eu quis vir trazer para vocês aqui. O ideal é vocês saibam aonde pode usar cada um, para que pode usar cada um. Tá? Se você é desenvolvedor de software, provavelmente você vai gostar de usar o Linux. Ele tem estabilidade na hora de desenvolvimento. O Windows tem coisas que você vai desenvolver que congela o Windows. E aí é ruim você ficar reiniciando, você fica irritado, perde trabalho. É normal que quem faça computação, mas dependendo do que você vai trabalhar na computação, do que você gosta mais, do que você tem mais afinidade, eu gosto de OpenGL, gosto de desenvolvimento de jogo para Steam e tal, quero trabalhar com essa área. Muito melhor só usar o Windows e acabou. Tá? Não dá para negar que a maior parte dos jogos da Steam estão para Windows. Se você está comprando um lado cegamente numa dualidade de todas essas, provavelmente você está sendo usado. Tá? Porque essa briga está sendo usada contra você com objetivos políticos e mercadológicos. Você está comprando um produto que não precisava comprar, você está fazendo o seu governo gastar recursos num lugar que não deveria gastar, tá? Ou seja, você está sendo usado. Então, nessa vida é muito importante vocês terem crítica. Uma das coisas que eu sempre falo nessa aula, porque nossa aula envolve a parte de informação e comunicação. Então, se você quer comprar um lado, que compra com argumento, tá? Ah, eu tenho uma empresa, será que eu vou comprar Windows? Faz uma tabelinha, porque sim. Quanto que eu vou pagar no Windows?
Pô, esse Windows Pro está custando 850. Será que eu vou comprar o Pro? Será que eu vou comprar o Home? Será que eu vou tacar um Linux? Quanto eu gasto em cada um? Quais as vantagens que eu vou ter? Então tem argumento, tem a lógica na hora de, né, adotar soluções, na hora de comprar produtos, comprar softwares. Vale a pena comprar software? Muitas vezes vale a pena. Só que você tem que saber por quê, senão você não vai saber aonde investir. Software também não adianta comprar e jogar lá para os seus funcionários, porque ninguém aprende a usar o software sozinho. Você tem que comprar junto um treinamento, tá? Falar pro pessoal quem que vai fazer, estudar quem que vai fazer. Esse é o principal erro do Brasil. Eles jogam lá o software para a pessoa e não dão treinamento. Eles jogam os professores no estado e falam para usar uma ferramenta, mas não dá treinamento. Ou dão treinamentos falhos, ruins, fracos. Certo? Mas, professor, eu não tenho que escolher entre ter o Linux e o Windows, eu não troco um pelo outro? Não dá para ter os dois. Dá sim, dá para ter os dois. Para ter os dois, existem alguns caminhos para você ter os dois. A gente vai falar sobre alguns deles aqui. Tá? Vamos de baixo para cima. Essa primeira solução, nem todo mundo vai ter essa solução em casa ou não vai querer investir em comprar um computador velho, né? Apesar de que o dólar subiu, mas o computador velho não está valendo mais nada, porque os novos caiu o preço, mesmo com o dólar alto, você consegue comprar uma máquina velha bem barato, tá? Essa é uma solução que eu gosto muito, porque ela é muito ecológica. Às vezes você tem aí, na sua casa, um computador que tem um Windows XP ou um Windows 7, que está enfiado dentro do armário, e ele tem pouca memória. Quando foi atualizando, fazendo as atualizações do Windows nele, ele acabou ficando lento. E não dá para jogar o Windows 10 nele, porque vai ficar lento, ou você não quer comprar o Windows 10, e aquela máquina está lá no armário, provavelmente do armário ela vai para o lixo. Aí eu falo para vocês, essa é a situação ideal para vocês tacarem um Linuxzinho nessa máquina. Acho uma distribuição leve, tá? Estou à disposição para ajudar quem quiser instalar, tá? Me manda aí recado, a gente marca. Eu tenho um super prazer em fazer isso, uma coisa que eu já trabalhei fazendo. E é legal porque você revive um hardware que não iria servir mais para nada. Ah, mas eu vou perder o meu serial do 7, o XP. Esse serial não vale mais nada, esse micro já está no armário. Dali ele vai para o lixo eletrônico. Então, aí nessa hora compensa você tirar o Windows, tá? E tacar um Linux ali. Você vai ver como a máquina vai ficar rápida. E você pode errar, né? Você pode passar raiva com o Linux e voltar para o seu Windows ou para o seu Android do seu celular. E você não vai perder a sua máquina principal, vamos dizer assim. Mas é lógico que nem eu falei, nem todo mundo vai ter a possibilidade de fazer isso. Aí existe o Dual Boot. Eu coloquei em azul, devia ter colocado em laranja para dar um alerta. Mas é com a laranja fica ruim de ver. Dual Boot não é uma coisa tão fácil de fazer e ela pode ferrar o seu Windows. Então eu recomendo isso aqui para um usuário um pouco mais avançado, para seguir os passos para fazer isso. Se você quiser instalar um Linux, tá? Ou pagar um técnico que faça. Ah, mas os técnicos gostam mais de Windows. Isso é verdade, mas eu já conheci, dos técnicos que já trabalharam comigo, 2 ou 3 que já estão fazendo esses negócios de instalar Dual Boot e que tem empresinha aí de formatar computador. Você fala, pô, esse é um técnico que eu não dou nada, o cara não manja de Linux, o cara manja. Instala bem o Dual Boot, não erra, te ensina a fazer manutenção, porque às vezes se você clica errado na hora de fazer o Dual Boot, você mata o seu Windows. E ele mesmo às vezes mata, eu já matei. Só que tem forma de resolver e restabelecer o Windows. Então você tem que saber fazer isso, não é tão fácil, tá? Então essa é uma solução um pouco mais controversa. Agora, se você quer só brincar de fuçar em sistema operacional, essa aqui é a solução legal, que é a máquina virtual. Vamos dar uma olhada nessa solução? Lembra que eu falei para vocês que o nosso país é um país de extremos, né? E a gente tem 2 Linux brasileiros aí que são bizarramente exemplos extremos de Linux, né? Um deles ele é governamental, educacional, e já é um problema que o nosso governo tem, que eles investiram um pouco de dinheiro, lançou, e agora o software já está largado às traças.
E esse aqui é uns caras que são muito loucos, que copiaram o design do Windows, estão tomando processo por causa disso. Colocaram até propaganda dentro do Linux, isso não existia. Tive que ser o Brasil para ir lá, para lançar. Eles fazem propaganda do software deles. É um software de ler placa de carro dentro do Linux. Você vê como brasileiro é um negócio criativo, né? Só que aí, para esse Linux se destacar, eles copiaram o design do Windows. A Linux no Foundation não está nem aí para isso. Mas a Microsoft está e está atrás dos caras. Como funciona a máquina virtual? Esse aqui é meu Linux, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é um Ubuntu com o Cinnamon. Cinnamon é o tipo de interface gráfica que tem, né? Como funciona esse menu, como funciona a hora, o mouse, tá? O que vai funcionar em cima do X11? E eu vou rodar um Linux dentro do Linux. Poderia ser um Linux dentro do Windows, um Windows dentro do Linux, o Windows é como você quiser, gente, tá? Máquina virtual é isso. Você roda uma máquina dentro da outra. E aqui eu vou rodar o Linux educacional para vocês verem. Então, esse aqui é o Linux educacional. Então, é um projeto da Universidade Federal do Paraná, que era para uma ideia super legal, na minha opinião, você colocar nas escolas, ou para quem é estudante, tem acesso a esses computadores um pouco mais antigos, e que a pessoa fosse usar aquele cara para estudar. Então, eles colocaram algumas ferramentinhas, vou mostrar aqui brevemente uma delas, como esse GBrainly, que é um negócio de lógica e tal, aí você entraria, aí, pô, quanto da figura está colorido? Aí, sei lá, aqui 50%, 75%, quanto que vale cada um? Aí fez a conta errada, aí, sei lá, chutou 80%. Ó, pô, tava certo. Próxima pergunta. Ah, os dados e tal. Então era para ter atividadezinhas escolares. Isso a gente sabe que não é tão legal quanto um jogo e tal, mas por ser de graça e tal, a gente sabe que é uma ideia bacana, tá? Aí eles integraram o quê? Um negócio ao portal do Mac. Aqui era para a pessoa vir aqui e fazer busca das coisas na matéria, ia ter material para o cara, fotossíntese. O que já aconteceu aqui? Em 2019, quando eu conheci esse sistema, estava funcionando, ele já foi largado, tiraram a verba, já não está funcionando mais. Esse sistema já parou de funcionar a busca, parou de ter acesso, ou seja, uma puta ideia boa. Os caras pensam que é para lançar o SO, ele iria explodir. Ah, vou lançar um Linux aqui, brasileiro, educacional, vai explodir. Não explodiu, sei lá, tiraram a verba lá, ou por motivos de política, pararam de investir, né? Já não serve mais praticamente para nada um Linux que era para ser nacional, poderia ser uma ideia bacana aí de usar em escolas. E aqui é o outro extremo, né? O cara que se acha um hacker, que foi lá copiar o Linux para lançar uma propaganda do software dele. Então ele já começa cometendo um crime na tela de loading aqui, né? Vocês conseguem ver o crime que ele comete aqui? Isso aqui é um Linux que o cara mexeu, mas ele cometeu um crime quando ele mexeu aqui nesse Linux. Qual que é o crime? Exatamente. Eu acho que chama tipografia. Tá? Não, é conceito meu. Quando você fala crime, eu já penso, sei lá, num gore, uma coisa assim. O crime dele aqui, ele está se fazendo passar por um sistema, né? Ele está fazendo tipo um crime de direito autoral. Ele copia o logo do antivírus, ó. Ele copia o tipo da barrinha, um azulzinho, copia o logo da janela, copia o tipo do menu, ele copia, ele coloca o Windows Apps aqui, tipo que tem no Linux isso aqui, mas, né, tem que ter um pouco de limite. Provavelmente esse software vai morrer, né? Porque a Microsoft vai ganhar esse processo. Não ganhou ainda, então eu não estou cometendo um crime em mostrar para vocês, até porque eu não estou usando nem comercialmente nem nada, e o processo ainda não correu, tá? Mas isso aqui é um Linux, é um Ubuntu, tá? Dá para ver pela estrutura de diretórios.
Lembra que eu mostrei o negócio de estrutura diretória para vocês? Ó? Pasta home, Ricardo, é a pasta do usuário, né? Onde está os downloads aqui, ó. Essa aqui é a estrutura diretória do Linux, ó. Ela é desse jeito, né? A pasta do usuário fica em home. Bin é onde ficam os programas. Que mais? Aí tem outras pastas, né? Lib, onde ficam bibliotecas. Né? Dev, onde ficam os dispositivos. O Linux tem uma estrutura própria, diretórios bem diferentes dos sistemas operacionais. Não cabe isso no nosso curso, tal. Tem uma utilidade isso aí, tal. Estou mostrando mais para vocês saberem que o sistema operacional ele tem função dele é controlar arquivo, então tem que ter um explorador de arquivo, certo? Então vocês já viram aqui os dois Linux brasileiros mais famosinhos. E bom, esse aqui claramente é famoso exatamente pela cara, né? Mas eu acho que ficou até ofensivo, mesmo que você não ligue de estar cometendo os crimes contra a Microsoft, deles colocarem propaganda do produto deles ali, tá? Não tem a ver com a filosofia do software livre, né? O Android Studio, para quem não sabe, é o cara que serve para desenvolver aplicativo Android. Então, o cara que vive fazendo aplicativo para mobile, que nem eu falei, é bem diferente do cara que programa um Linux, tá? Dentro disso aqui, tem tipo uma máquina virtual de um Android. Ó, aqui eu vou subir como se fosse um pixel. Eu dou play e ele sobe aqui tipo uma máquina virtual, né, um emulador de Android. E é assim que eu testo o meu aplicativo sem precisar ficar jogando, tá? No meu celular, e aí acabo travando meu celular. Eu tenho esse cara aqui para eu travar e congelar ele, tá? Tá, não tem problema nenhum. Depois ele pega a live. Funciona isso aí. Sempre falo para vocês que acontece. Então aqui eu posso vir, criar um login da Google e, né, brincar de mexer aqui com Android, tá? Recomendo, se você for ficar instalando software do Android pirata, faça aqui. E não no seu celular mesmo, né? Tá? A mesma coisa, se você quiser rodar coisa pirata do Windows. Roda aqui. Ah, mas eu só quero jogar jogo pirata e precisa da placa de vídeo. A placa de vídeo não roda na máquina virtual, tá? Mas, pô, aí também você está querendo fugir um pouco da coisa acadêmica, né? Você não está querendo estudar como funciona aquele software. Você está querendo jogar. Aí, se for questão assim, eu sou mais a favor de você ou compra outro jogo ou compra o jogo, né? Enfim. Tá? Então, para fins acadêmicos, essas ferramentas são muito bacanas, porque elas te permitem você estudar a computação, né? Sem ter tanto medo de mexer no sistema operacional. Pô, eu quero mexer nisso no sistema operacional, ver se eu travo ele. Tá bom, você não quer travar o seu sistema operacional e ter que formatar, perder os seus dados. Trava o sistema operacional da máquina virtual. Essa é uma boa solução, certo? A mesma coisa, eu quero mexer no meu Android, não sei se vai travar. Não fica perdendo o seu celular, perdendo a garantia dele, instalando APK que não pode. Faz ali. Ah, mas eu quero instalar jogo. Então, mesma coisa, né, gente? Então, compra o jogo ou compra outro jogo, tá? Esses aqui são os softwares que tem no Linux, também tem no Windows. Isso mostra como os dois estão se aproximando. O melhor de cada mundo está indo de um mundo para outro, né? Esse cara aqui eu já mostrei. Esse cara aqui é para editar áudio, então ele é parecido com o OpenShot, né? Só que é para você editar áudio. Ele é grátis, tem para o Windows também. O software é muito bacana. Aqui começa, se você grava a voz, ela vai entrando aqui como uma linha. Se você grava uma guitarra, também entra, dá para fazer estéreo e tal. Tá? O Blender para fazer animação 3D. O bom e velho Discord, que hoje em dia não dá mais para ficar sem. Certo? O GIMP para editar foto. Ah, professor, mas só tem o Windows. Tudo bem, gente. Ah, mas eu quero colocar nos dois. Põe nos dois, os dois aplicativos. Eu mesmo tenho os dois. Né? O OBS, que já viu, o OpenShot, VirtualBox. Certo? Então, eu quis mostrar em termos de funcionalidade, como os dois funcionam bem. Essa parte de funcionalidade, a parte de máquina virtual é mais funcional no Linux. Mas dá para atacar no Windows também, tá? Vamos fazer essa demonstraçãozinha, vamos lá.
Vou parar aqui rapidinho da apresentação. Peço para focar aí na minha câmera, certo? Aqui eu tenho um Note. Tá vendo meu Note aí? Esse Note aqui tem o Windows 10, tá? Posso vir aqui, abrir aqui um aplicativo, sei lá, o Chrome. Abrir o Chrome. Tá? Vou deixar meu Note aqui atrás. Vou mostrar para vocês uma funcionalidade dessa parte do sistema operacional. Estão vendo agora? Eu vou voltar a apresentar. Aqui tem um software que chama VNC, tá? Lembrando que aqui eu estou no Linux. E aqui eu vou fazer uma conexão remota com o Windows. Esse aqui é o Windows mesmo, tá, gente? É o Windows, aquele Note lá. Mostrei para vocês. E aí eu vou deixar a tarefa dessa semana, ela é intelectual de novo. É para vocês pensarem. Porque é um negócio que eu duvido que vocês não vão pensar, porque eu quero que vocês se coloquem no lugar, tanto da pessoa que está sofrendo essa invasão, quanto a pessoa que está invadindo. Tá? Aqui eu estou vendo tudo que tem nessa máquina aqui, ó. Se eu mexer o mouse aqui, o mouse mexe lá na máquina lá. Né? Eu posso vir aqui e abrir o e-mail da pessoa. A pessoa saiu, foi tomar um café, vou lá abrir o e-mail dela, porque ela deixou a senha salva. Esse professor de informática aqui não tem preguiça de digitar a senha. Nunca vi um negócio desse. Mas eu tenho mesmo, gente, admito. Mas, enfim. A ideia é vocês verem que tem acesso a tudo aqui. Pô, parece que tinha umas fotos lá, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, a tarefa dessa semana. Conexão remota. Eu quero que vocês se coloquem no lugar, essa semana. Você é um hacker que está trabalhando para os bandidos. Eu não quero que vocês fiquem endeusando esse tipo de postura. É que a gente se colocar no lugar é muito mais fácil também do que a gente se colocar no lugar de vítima, porque a gente quer se aprender a se defender. Quando a gente está sendo invadido, a gente só sofre. Mas eu quero que vocês pensem assim. Vocês são os criminosos e vocês têm esse acesso aqui. Vocês vão conseguir ver tudo que a pessoa faz, certo? E lá está lá o Juquinha, que está com o computador, com um programa, e não está sabendo. Aqui eu estou sabendo. Esse é um programa de manutenção, para você ajudar a pessoa a usar um software, tá? Que é o VNC. Não importa ficar decorando o nome de software, tá, gente? Só explicando para vocês o seguinte. Quando você tem um vírus, quando você sofre um ataque de um hacker, esse hacker vai ver essa tela assim como a gente está vendo aqui. E mais ainda, vai ter muito mais acesso que isso, tá? Mas eu quero que vocês se coloquem no lugar do hacker. O que você pode fazer para prejudicar o Juquinha que está lá, não sabe que a pessoa está vendo a tela dela, que está tendo controle do computador dela? Vamos lá, para a gente fechar essa aula. Abram o microfone ou digitem. O que você pode fazer para prejudicar o Juquinha? Essa é a primeira coisa, e a que o Lucas falou ali, dados bancários. E a coisa que os bandidos mais querem. Porque é a primeira coisa que permite que eles vão já fazer transferência imediatamente para a conta deles. Ou pagar a conta deles. Esse golpe cresceu 300% nesse ano. Tá? Todo tipo de golpe, acho que se não me engano, eu estava lendo no jornal hoje. Deixa eu dar uma alongada aqui enquanto vocês estão respondendo. Ó, post em rede social. Mas por que eu posto em rede social? Pô, professor, eu só posto porcaria. Eu só posto meme lá, eu só posto piadinha. Você não percebe o quanto você põe na sua vida pessoal. Vou discutir isso no próximo slide. Vamos ver se alguém fala mais alguma coisa. Alguém mais quer participar? Localização ali, ó. A Maria Fernanda falou um negócio que tem muito a ver com o que eles fazem. Principalmente quando eles têm acesso a pessoas com poder aquisitivo mais alto do que a média, né? Quando invade um computador uma pessoa que tem pouco dinheiro, só vai lá e limpa a conta dela. Mas quando eu percebo que tem muito dinheiro, eles vão bem além que isso.
Olha lá, o Leonardo matou uma das coisas que é mais importante, que os caras fazem muito isso. Apagar os arquivos, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque assim, ó, uma vez que o cara já roubou todo o seu banco, já roubou todas as suas senhas, uma coisa que eles adoram fazer é detonar tudo que ficou para trás. E mesmo que às vezes você coloca confirmação em 2 etapas no seu Face, no seu Zap, em tudo, e acaba que ele não consegue acessar suas redes sociais, roubar seus bancos, aí o cara só apaga porque ficou com raiva. Se você pegou um vírus lá, eles detonam tudo. Às vezes os vírus também apagam por causa do próprio comportamento de vírus. Tá? Dá para hackear a webcam. Então, ó, praticamente tudo que eu queria que vocês tivessem falado, vocês falaram, né? Às vezes, esse tipo de software já vem embutido um keylogger. O keylogger é tecla, log é registro, né? Ele registra tudo que você digitou. Então, ele pega a sua senha bancária, a sua senha do Google, tudo que você digitar, ele vai mandando lá para o hacker, tá? E aí rouba o seu dado bancário, a sua conta do Google. Ah, mas aí com a conta do Google o cara vai fazer o quê? Pô, ele pode mandar e-mail para seus parentes falando, ô, me manda um dinheiro aí, pode entrar no seu web WhatsApp, eles fazem muito isso, né, hoje em dia. Ô, eu tô precisando de um dinheiro agora, minha conta tá bloqueada, o carro quebrou, me ajuda aí e tal, pede pro parente, né? Então ele vai através do comportamento e faz chantagem, faz engenharia social, às vezes até para te sequestrar, ele descobre lá que você faz squash nas quartas, e aí você posta lá, olha, ninguém aqui na hora que eu tô saindo do squash. Fala, puta, essa é a hora de eu pegar esse cara. Ele sai lá do squash, ninguém joga squash, só ele e um amigo, já sequestra os dois ao mesmo tempo, né? Tá? Não se engane, tá? Não se engane que você pensa que você só posta bobagem. Ah, eu não uso banco e tal, não tô nem aí. Porque você acaba gerando um comportamento que você vai manter para a vida toda. E aí, quando você estiver trabalhando, ele vai roubar o seu banco. Tá? E outra coisa, hoje em dia vocês não têm empresa, mas uma hora vocês vão ter. E aí o cara vai roubar a sua patente de engenharia lá, que você bolou um carro voador, o cara rouba a sua patente. Não, professor, nunca vou fazer isso. Eu vou ter uma padaria, mas aí você está lá trocando e-mail com cozinheiros, pagando um cozinheiro para te ensinar a fazer um pão português com nozes e tal, e cebola caramelizada, e o hacker vai lá, vende para todos os outros padeiros da sua cidade, antes que você passa meses trabalhando, tá? Quando começa a envolver o negócio da sua família, né? Eu sei então, mas é o que eu estou falando. Eu também pensava um pouco assim quando eu era mais novo. Só que eu acabei tendo um comportamento ruim que foi muito mais difícil de eu mudar quando eu era mais velho, né? Então você tem que ter um comportamento de segurança, tá? Eu já ensinei vocês, o Google tem acesso aos seus dados. Então se você vai fazer uma patente de um carro voador, não vai ficar trocando e-mail do Google. Cria um servidor de e-mail seu. Se já tem a patente do carro voador, cria um servidor de e-mail, é fácil, tá? Agora, para trocar e-mail com os colegas, tal, usa o Google, pronto, né? Então ela vai ter acesso aos negócios, vai ter acesso aos dados da sua família, tá? Outro golpe que cresce muito é esse de fingir o sequestro. Vou dar um exemplo que eu já vi acontecer com camaradas meus. O cara lá tinha um parente que ia nadar, né? Uma filha que ia nadar sempre quintas-feiras, 10 da manhã. Os caras usaram isso. Porque, beleza, se ele te liga, fala que tá com o parente sequestrado, o parente tá do seu lado, você dá risada. Falou, tá querendo me enganar? Agora, se a pessoa tá nadando, ela não vai atender o celular. Não tem como você conferir. E outra, ela fica sabendo a idade que tem a filha, o comportamento dela, às vezes tem acesso ao áudio, né, pedaço de vídeo que a pessoa tem na rede social, consegue copiar a voz dela. Pega uma outra pessoa lá para fingir que é ela, que tem a voz parecida. Então, aí quando te liga com a voz parecida com a da sua filha, numa hora que ela não vai atender o celular falando, ó, deposita, você fica desesperado e deposita. Foi o caso desse amigo meu, trabalha com computação, tá? Só que vivia insistindo em instalar coisa pirata no negócio, tá? Já viu a Kaspersky? A Kaspersky já vi, é um antivírus que eu respeito muito, mas que sei que hoje em dia a internet ela está sofrendo um problema.
Eu não quero nem começar a falar isso para vocês, dá vontade de chorar. Que a internet está se dividindo, né? Está se dividindo. A Rússia está bloqueando softwares americanos e chineses e criando esse Kaspersky aí, que é muito bom, mas que tem coisas no comportamento dele que são antiéticas. Ninguém conseguiu provar ainda, mas provavelmente sim. Tá? Mas é um antivírus ótimo. Tem vírus que só ele pega, bicho. Nunca vi como pode ser tão bom. Só que dizem que, por exemplo, quando vazou aqueles dados da NSA, que tem a ver com o caso do Edward Snowden, vazou porque o Kaspersky mandou para a Rússia. A Rússia já sabia daquilo. Ninguém conseguiu provar que o Kaspersky mandou dado sigiloso americano para a Rússia. Mas quando o Snowden chegou com esses dados, a Rússia já tinha também, e a Rússia, o governo russo ajuda a desenvolver a Kaspersky, e o cara que trabalhava com o Snowden usava a Kaspersky no Note, eles começaram a ligar os pontos, tá? Mas prova ninguém tem ainda. A mesma coisa esse negócio de banir o TikTok. Os Estados Unidos não tem prova que vai para o governo chinês. Tá? A mesma coisa a China bane coisa americana. Ninguém tem prova que o Facebook está interferindo na eleição brasileira americana. Mas que tá. Entende como funciona, gente? É um problema que a política ela tá ferrando a internet. Tá? A falta de convivência humana está chegando a níveis astronômicos de ferrar a internet. E se a internet dividir, todo mundo sai perdendo. Ainda bem que vocês falaram disso nessa aula, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando. Quanto mais a gente divide, pior é para o desenvolvimento científico. Mas esse desafio aí é pior que roubar dado. É pior ainda, Ricardo. Não, tudo bem, mas tinha o desafio da baleia azul no Face. Não, mas era criminoso, né, o negócio. Agora TikTok é público, né? Coisa de criança que tá público esses bagulho. Mas esse da baleia azul, não sei se vocês eram muito novos. Não, lembro tudinho. Ele também era criminoso, né? As pessoas também se machucavam, né? Sim, então, sim. Tudo bem, eu sinceramente nunca usei o TikTok, não gosto do tipo de coisa que posta lá, é um tipo de vídeo que me irrita, tá? Mas eu entendo porque o pessoal gosta, é que não é minha praia, não tem a ver com o meu estilo. Proibir não é o caminho, tá? Proibir não é o caminho, mesmo que tenha espionagem. Eu vejo assim, entendeu? Tô louco, mesmo com espionagem, Ricardo, mas como que faz, então? Se tem o software e tem espionagem, você conscientiza as pessoas e ninguém mais instala. E deixa o software lá. Não, mas aí, né, acaba tirando do mesmo jeito, né? Veja bem, quando você educa, você não proíbe. Tá? É que é complicado, porque a maioria que tem é criança no site, sabe? Não tem nem como falar disso, é só entrar lá que você vê. E é difícil falar com criança, né? O próprio YouTube já prova isso. Eu vejo assim, tá? É igual colocar o dedito na tomadita. Você, às vezes, a criança é chata e quer insistir. Aí o que eu faço normalmente é arranjar uma bateria com uma amperagem bem baixa, com uma voltagem baixa, uma amperagem alta, que aí ela toma um choque forte que não vai atacar o coraçãozinho dela e para de tacar o dedo onde não deve. Então, sei lá, a gente tem que ensinar as pessoas, entende? Não pode proibir, porque proibir fica mais gostoso. E outra coisa, a divisão gera argumento, entendeu? Porque acaba que, tipo, os chineses agora falam assim, ó, sem prova eles proibiram. Então agora a gente vai fazer a internet nossa. Então, um pouco de colaboração que existe, por exemplo, sobre a vacina, já não tem muita, tá? Falam que tem muita colaboração aí. Na verdade, o que tem é você paga para ter troca de tecnologia, tá? O pouco que tem já vai diminuir. Você entende? As pessoas têm que aprender a conviver e não aumentar os conflitos. Mas o negócio da conscientização aqui no país tem que ser fortalecido de qualquer jeito mesmo, porque eu não falo para tirar o aplicativo só por causa dos vídeos em cringe, sabe? Só caso realmente tiver roubo de dados, eu acho que tinha que acontecer alguma coisa. Mas eu não falo proibir, sabe? Talvez realmente uma outra solução mesmo, porque proibir não vai valer de nada, né?
Talvez banir, mas aí seria mais sério. TikTok hackeado, ou os caras vão usar um bagulho para desbloquear o TikTok, aí vai pegar um outro vírus, tá? Proibir não resolve, irmão. Não. Então, só usar um VPN VPN no país aí que já dá para entrar, né? Que não tiver banido. Ó, fala um de cada vez, senão eu não consigo entender nenhum outro. Mas eu tinha alguém falando aí? Participando. Não, o Lucas começou a falar. Mas assim, desculpa, Lucas, nem te ouvi. A gente, na verdade, está concordando com não é legal a espionagem, mas não há provas. Se você bane sem provas, você está sendo arbitrário, tá? Que eles lancem uma versão de Android ou um aplicativo para Android com proteção para dados. É que a gente também, esse é um erro nosso, tá? A gente não lê os termos dos softwares e quando fala lá permitir acesso aos seus contatos, permitir, você clica igual um maluco. Começa a bloquear isso, pelo amor de Deus. Tá? A gente tem que mudar esse tipo de comportamento, né? Entende? Tipo, pode acessar todos os conteúdos. Isso é verdade. Pode acessar a sua câmera? Permitir. Pode acessar os seus dados pessoais? Permitir. Pode formatar o seu celular? Permitir. Opa, meu celular formatou. Então, mas, pô, você que clicou. Então tem que ter um pouco... Esses daí são os piores, velho. Então tem que ter um pouco de critério também. Então a gente tem que ir se educando. A tecnologia, ela atropela muito, a gente sabe disso. Ela chega muito rápido na nossa vida e sem querer acaba gerando isso. Mas a gente vai melhorar, tá? Cada dia a gente fica mais esperto, entende? Não tem como ir para trás, tá? E a aula de hoje era isso. A gente fecha por aqui. Pensem nesse problema essa semana. É um exercício intelectual. Imagina quando estiver mexendo no celular assim. E se as pessoas estivessem vendo? E se todo mundo tiver acesso a tudo? É importante a privacidade, pessoal? É importante a minha privacidade no meu celular? Será que eu tenho que me comportar de um jeito que eu não vou ter vírus? As nossas próximas aulas são sobre vírus. Por isso que a gente está falando sobre isso, tá? Por isso que foi tão difícil, porque o vírus contamina o sistema operacional e a gente tem que saber um pouco sobre o sistema operacional. E a gente foi escalando a montanha do sistema operacional para chegar até aqui. Tá bom, gente? Então é isso, eu agradeço a participação de todos. Abro o espaço para se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma crítica, alguma sugestão. Ricardo, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não é sobre a matéria, eu só queria te pedir ajuda numa coisa. Se então, tiver tudo bem para você. Pedir para, se alguém tiver dúvida na matéria, primeiro passar na frente. Sim, só estou te avisando. Tá, não, então, aí já falo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, pode perguntar sobre a matéria e o resto que é off-topics aí. E o pessoal do resto da sala está dispensado. Tá, gente? Agradeço. Bom almoço aí. E pode mandar ver a dúvida. Diga. Duas coisas mais ou menos assim. Eu tive que instalar Instagram para conseguir fazer um negócio, uma atividade da aula da Bianca. Eu nunca instalei assim, porque não é nada que eu curta mesmo. É igual o TikTok. Por aí, tem bastante coisa vergonha alheia naquilo, mas é que quando eu fui instalar ele, apareceu que não tinha espaço. Aí eu fui tirar alguns aplicativos que eu não usava, alguns até que vieram junto com o celular, simplesmente estavam lá, e um deles é o Skype. Eu, em nenhuma hipótese, uso o Skype, mas ele não me dá a opção de desinstalar ele, Ricardo, porque eu vou no Google, eu fui na Play Store depois, ele estava aparecendo para desinstalar, eu desinstalei, mas ele continua lá. Já vou ensinar uma coisa de computação que é mais importante do que desinstalar o Skype. Depende do modelo, não dá. Mas o principal é o seguinte, ó, isso já deve ter acontecido com várias pessoas aqui. Quem quiser ouvir vai aprender com isso. É assim, ó. Já aconteceu comigo assim, ó. Vai instalar um aplicativo, tá cheio. Aí eu pego, desinstalo 10 aplicativos. Vou instalar de novo um aplicativo, tá cheio. Aí eu falo, bom, beleza, então vou reinstalar aqueles que eu tinha. Aí fala, tá cheio. O que aconteceu? Isso não tem lógica, concorda ou não? Eu só quero meus aplicativos. Nenhuma. O pior problema que eu já tive no celular. É o seguinte, ó. O Android, ele funciona assim. Suponha que tem 1 GB. Quando enche 900 MB, ele não deixa instalar mais. Tá? Então tá com 900, 910 MB. Passou de 900 ali, ele não deixa chegar no 1 GB e travar, congelar.
mas quase congela já com 900, tá? Digamos que tem 90% do HD cheio. Aí eu desinstalei aplicativo que tinha 1 mega cada um. De 910 caiu para 908, 907, 906. Ainda está acima de 900. Aí ele não deixa instalar de volta. Entendeu? Esse que é o ponto. Desinstalar o Skype vai acontecer a mesma coisa, tá? Não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é aprender a limpar foto e vídeo do WhatsApp. Eu consegui resolver isso esses dias. Mês passado, mais ou menos, eu baixei um aplicativo que fazia isso. Ricardo do céu, eu consegui fazer um monte de coisa. Eu não conseguia nem ver Netflix pelo celular. Mas mesmo assim, eu tô estranhando, porque não tá dando para apagar o negócio, Ricardo. Eu coloquei desinstalar e continuou. Oi. Mas acho que, ó, eu uso um que é muito bom, porque eu já baixei um monte, tipo, é cheio de anúncios, eles não tiram RAM, nada, não libera nada. Tenta baixar o do Avast. E às vezes esse negócio do Skype, tem muito aplicativo que vem junto com o celular e eles não podem sair simplesmente. Tem como você forçar a parada dele, que é... Cada versão, modelo de hardware, o Motorola vem com Android que tem embutido XYZ de aplicativo. Se eu tirar, ele congela o Android, tá? A mesma coisa, então. O Skype deve ter partes de biblioteca que são compartilhadas que não pode tirar, que são ligadas à câmera, tá? Então, mesmo que você achar aí um hacker russo, tira o Skype. Ele vai tirar e... Tchau, gente, quem tá dando tchau ainda. Ele vai tirar, mas vai travar no celular alguma funcionalidade, tá? E é o que eu falei, o Skype não vai liberar tanto espaço assim. É mais a questão de você usar o software certo de limpeza. O Avast eu já usei, ele realmente é melhor que a média, mas como meu celular é muito velhinho, é meio coitadinho, eu instalei o Avast, limpei e desinstalei. Essa é uma boa técnica também, tá? Porque Ricardo, rapidinho. Diga. Eu também eu uso o Avast e ele tem uma opção lá que é de desinstalar aplicativo. Uhum. E eu acho que ele fuça mais para dentro, sabe, do sistema do que o usuário pode fazer. Sim. E ele não desinstala, tipo, ele consegue desinstalar todos os arquivos. Ele meio que ainda deixa pro Android perceber que o arquivo ainda tá lá, entendeu? Mesmo ele tirando todos os arquivos mais pesados do aplicativo. Sim. Então, é a solução. Quanto mais liberdade, maior o risco, né? Que nem ele falou ali, que nem apagar esse 32. Se você tentar ir no Windows da Dell, ele te dá um recado. Aí você pode ir lá mexer numa chave de registro que você consegue apagar. Mas o que vai acontecer? Vai congelar teu Windows. Então chega um ponto que, assim, quanto mais controle, maior a chance de você fazer uma coisa irreversível, tá? Sim. Então, cada software de limpeza tem um problema que pode travar o celular, mas ele pode limpar um pouco mais. Tudo você tem que balancear, é com o uso. Isso aí depende do seu perfil, né? Não tem software melhor que o outro. Tem gente que gosta muito do Avast porque ele realmente limpa um pouco mais, mas pode ser que você clique num negócio lá que acabe travando seu Android, tá? Por isso que eu digo, a primeira coisa que você tem que aprender, então, é restaurar o padrão de fábrica. Então, porque aí você pode fuçar à vontade. No máximo, você vai perder tempo restaurando e reinstalando seus aplicativos favoritos lá, né? É verdade, isso daí é bom. Tenta fazer backup de tudo e restaura tudo, é até melhor. Se restaurar não funcionar, é porque tá com pau em alguma peça. Mas, Ricardo, a outra... Oi? Isso aí é tipo formatar o Windows, assim. Se formatar não tá funcionando, é porque tá com alguma peça ruim. O outro problema que eu tô tendo, que eu tive desde sempre, eu nunca entendi, é que eu apago as coisas, mas elas não saem. Eu, mesmo apagando com alguns sites a mais, tipo Defender Security, ou apagando direto da galeria ou dos arquivos, quando você lá colocar tudo, passar para o computador, sabe, que você conecta lá, ele vai transmitindo, eu vejo e tem um monte de vídeo, foto que eu já apaguei. Não faz sentido. Não sei porque isso acontecia com o meu, até que eu usava um software chamado ES File Explorer, eu descobri que ele jogava para uma lixeira virtual e deixava as fotos lá. Eu tinha que clicar num botão, olha como é que era o aplicativo, limpar lixeira. Enquanto eu não fazia isso, não me dava o espaço e as fotos continuavam lá. Então,
Então, quer dizer... o do me falaram Google é isso. assim, ó. Todo mundo que eu perguntei me falou isso, mas eu não acho a lixeira do meu celular. Ele é um J2 Prime. Eu já pesquisei no lugar de procurar aplicativo, eu já tentei até instalar, mas não tem lixeira para o meu celular. Então, isso aí às vezes depende do software que você está usando, né? Tipo, que nem eu falei, isso aí você tem que ter a paciência de trocar o software, ver se ele atende a tua necessidade, tá? Não adianta nem ficar recomendando, que nem ele falou do Avast, que o Avast já teve época que ele foi um lixo, agora ele tá bom, mas eu não duvido que daqui a pouco ele volte a ser pesado e ruim, entendeu? Tipo, o pessoal vai colocando funcionalidade para vender o software, que agora ele é grátis. Aí ele percebe que muita gente está no grátis, aí ele começa a colocar a funcionalidade para ser pago. É normal, isso aí é parte da estratégia das empresas. Então, você tem que realmente usar e achar um outro software que vai te achar a lixeira automaticamente, tá? Isso aí depende do modelo do celular, os Androids são diferentes. Tudo bem? É mais ou menos assim que funciona. Mas, assim, restaurar o padrão de fábrica sempre apaga tudo. E é para fazer voltar a ficar mais rápido o celular. Tá? É como se você tivesse comprado ele novo, a parte de software de novo. Vou procurar saber disso. Tá, maravilha. Isso aí é tipo a formatação do Android. Tá? Todo Android tem, só que toma cuidado para copiar realmente suas fotos antes, né? Sim, sim. Ultimamente não tá tendo espaço nem para colocar no meu computador. Ah, olha lá, ele deu um dica do OBS ali. Ah, é legal esse plugin, hein? Eu gosto bastante desse software, cara, do OBS. Eu acho ele muito legal para ser um software gratuito. Tem muita função. As funções que tem nele, nos outros softwares que são pagos, são muito caros os softwares. Por isso que aí tem que fuçar, né? Até achar um software que seja legal, que atende. Bom, gente, eu vou almoçar. Hoje eu tenho recuperação para dar as duas, tá? Ninguém aqui ficou, eu acho. Mas as duas eu já volto, ainda tenho que fazer almoço. Mas valeu, gostei muito da participação de vocês. Espero que tenham gostado da aula aí. Valeu. Legal, legal. Mais participa aí, eu gosto muito disso, tá? Vocês ajudam muito aí no desenvolvimento da aula. E tem com colocações muito legais, importantes. Valeu? Valeu, valeu. Valeu, gente. Bom almoço para vocês. Tchau, Ricardo. Obrigado. Você também. Semana que vem.